Hoje, em 9 minutos, nós damos continuidade à conversa com Carlos Aguiar, ex-diretor, ex-presidente da Aracruz Celulose, atual Fibria, e considerado um dos poucos integrantes de um quadro de mega executivos aqui do Espírito Santo. Ele está desde ontem nos transmitindo as suas impressões e experiências à frente do sua longa trajetória na Aracruz, que culminou com a presidência que ele exerceu durante 13 anos. Doutor Carlos, a questão é a seguinte: eu estou falando do senso comum sem conhecer as nuances e peculiaridades do setor. Sempre se cogitou e se questionou por que a Aracruz não partiu para implantar uma fábrica de papel, desde que significaria, muito obviamente, agregação de valor para a celulose. Eu acho que esse é um conceito que eu ouvi diversas vezes de vários governadores, mas aí tem uma falácia. Dos neófitos, né? Dos não... Isso. Aí tem uma falácia que é interessante saber. Celulose tem que estar próximo das florestas e papel tem que estar próximo do consumidor. Como eu falei, o Brasil não é um grande consumidor de papel, só 40 quilos por pessoa por ano. O grande consumo de papel no mundo está na Europa, nos Estados Unidos e Japão. Acima do Equador. Acima do Equador. E nós estamos há pelo menos 15 dias de navio dos Estados Unidos e uns 30 dias de navio da Europa, mais as viagens internas de um porto até o cliente. E o cliente de papel é diferente do cliente de celulose. Ele quer pouco estoque na sala dele, na fábrica dele. Ele quer lançar o pedido hoje e receber o papel amanhã. Impossível a gente, a essa distância, competir com o alemão, com o belga, com o inglês, com o finlandês, que já está lá. Então, o processo é altamente antieconômico para um país que seria só exportador de papel, já que o mercado interno está suprido pelos atuais fabricantes. Esses fabricantes já têm um excesso que eles precisam exportar e nesse margem aí que eles têm de exportação, eles perdem dinheiro. Então, nós não iríamos entrar num negócio que a gente sabe que internamente não tem espaço. Se você quiser ocupar o espaço, você vai derrubar o preço a um nível tal que todos vão quebrar. E para exportar, nós estamos longe do cliente, nós não temos uma distribuição que já está lá, que é muito próximo, e nós não temos nem tempo. O tempo que a gente tem de navio para chegar lá é contra a gente. Então, o Brasil, nesse setor, está muito bem se produzir uma celulose de alta qualidade, como nós produzimos, de baixo custo, altamente competitiva. Com isso, a gente fechou inúmeras fábricas lá nos Estados Unidos, fechou metade das fábricas chinesas, tá certo? Eles estão comprando a nossa celulose, fechou muitas fábricas na Europa, ou seja, a gente fez aquilo que eles fazem com a gente em outros setores. Ou seja, vamos usar os fundamentos do negócio para decidir, não as emoções. Claro, trabalhou com vantagem comparativa, né? Isso. A empresa, ela investiu na capacitação, na formação de mão de obra, ou o nível de atividade básica não requer muita especialização? Requer muita especialização, nós investimos bastante. Para vender bem no mundo a celulose de eucalipto, nós temos um centro tecnológico, onde o principal executivo ele estudou fora do Brasil, nós mandamos para os Estados Unidos, para ele fazer um mestrado e depois um doutorado. Hoje nós temos pelo menos lá uns 10 a 12 doutores trabalhando conosco. O nível da nossa gerência é um nível elevado, seja na área financeira, seja na área florestal ou na área industrial. E a gente sente que isso é importante, tanto que a gente tentou, aqui no estado, inventar lá o que é hoje chamado Prod4, que foi um sistema para desenvolver também os nossos... Capacitar o fornecedor. Os nossos fornecedores, né? Porque à medida que a gente foi também terceirizando, foi deixando de fazer tudo e passar para quem melhor fazia aquelas atividades que não era o core business da gente, a gente sentiu que eles precisavam também se desenvolver. E arcamos aí durante vários anos com um programa que acho que deu bons resultados, que a própria comunidade aqui reconhece bem esse trabalho. Esse programa de capacitação foi interessante. Na verdade, eu acho que era a Fibria
ela detém talvez um dos maiores índices de capixabização de fornecimento, né? Isso. De suprimentos, né? Isso. Bom, um processo redistributivo de renda que vocês, de uma certa maneira, protagonizaram foi a mobilização de pequenos produtores para completar a oferta de eucalipto para a fábrica, né? Vocês não se ativeram apenas às suas florestas. Isso, no primeiro momento, provocou uma pequena revolução no interior, porque, de repente, plantar eucalipto se mostrou mais rentável que as culturas tradicionais, né? Eu acho que a grande vantagem desse processo, primeiro, é que os pequenos produtores que tinham áreas lá inativas, de baixíssima produtividade, passaram a ter uma utilização para aquela área, e uma utilização que tem um rendimento melhor do que boi e se aproxima do café em determinadas épocas. Eu acho que esse é um aspecto. Segundo aspecto é que ele fica com 3 ou 4% da produção. Então ele para de cortar a mata nativa para uso próprio ali no fogão ou para usar como energia e tem o eucalipto para ele cortar, então preserva a mata nativa da fazenda dele, da região dele. Então acho que esse é outro aspecto positivo. E o terceiro é que a gente dá noções básicas de economia, de finanças para esse produtor e eles passam a enxergar o mundo já com uma ótica de um pequeno empreendedor, tá certo? Já fazendo contas, tem um mercado garantido, tem um preço garantido ao final dos 7 anos. E tem pouca dor de cabeça, né? E tem pouca dor de cabeça para o eucalipto, durante 7 anos ele dá trabalho no primeiro ano, basicamente a única manutenção maior é no primeiro ano, e quando ele está competindo aí com as outras, com as gramas e com pequenas árvores que nascem em torno dele. Acho que é um bom programa. Em 9 minutos a gente conversa com Carlos Aguiar, voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje Carlos Aguiar. Doutor Carlos, os eucaliptais capixabas parecem começar a ser plantados em meados da década de 60, quando exatamente houve a implantação da Aracruz. À época, né, o então cientista Augusto Ruski proclamou e profetizou a desertificação do Espírito Santo com o advento dos eucaliptais, principalmente por causa da ameaça que aquela monocultura representaria para os nossos lençóis freáticos. 46 anos passados, parece que essa profecia não se consumou. Não, de fato não se consumou. Eu acho que de lá para cá ele não contava que a empresa estava investindo fortemente em pesquisa e desenvolvimento. A gente fez aquela coisa maravilhosa que você vê do avião, que é a mistura do eucalipto com a mata nativa, que, portanto, não fica uma monocultura total. Depois de 40 anos, você nota que a terra melhorou, os nutrientes, isso é medido, é científico, não é chute. A gente vem medindo isso todos os anos. A terra melhorou. Quem plantou eucalipto, depois foi plantar café, observou que houve uma melhora na terra por conta dos nutrientes que caem com as folhas, com os galhos do eucalipto, tá certo? E só uma coisa bem simples, vamos sair da ciência, vamos sair de tudo. Uma empresa que colocou ali bilhões de dólares para fazer 3 fábricas, um porto enorme ali, ela não iria fazer tudo isso se depois de 3 ciclos o eucalipto, a terra virasse um deserto e o eucalipto desaparecesse. Pelo contrário, o eucalipto começou ali com 20 metros cúbicos por hectare ano, hoje está na faixa de 45 metros cúbicos por hectare ano. O rendimento mais do que dobrou nesse período desses 40 anos. Portanto, a teoria não aconteceu. Eu diria que hoje... A teoria na prática foi o eucalipto hoje está se espalhando pelo Brasil todo. Mato Grosso do Sul tem plantios de eucalipto já muito maior do que o Espírito Santo. Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí. Quer dizer, a fronteira hoje... E te digo mais, a madeira será o grande fornecedor de energia e de combustível das próximas décadas aí. O doutor Eliezer Batista, ele pessoalmente proclama que o Espírito Santo deveria priorizar florestas siderúrgicas. Meio radicalmente, digamos assim. Eu acho que ele tem razão. Eu acho que a madeira, se você imaginar que o Departamento de Estado americano está colocando 5 bilhões de dólares, o Departamento de Estado, quer dizer, é o Exército, é a Marinha, é a Aeronáutica, é a Defesa do país, colocando 5 bilhões de dólares em pesquisas para fazer combustível da celulose.
ou seja, da madeira. Não é por acaso. Eles importam 9 milhões de barris por dia. Eles querem substituir esses 9 milhões que são importados, que vêm do Oriente Médio, vêm de Venezuela. Eles querem sair fora desse povo todo e ficar lá dentro com esse combustível limpo, tá certo, e renovável. E, então isso vai acontecer, mas eles não têm toda a madeira que eles vão precisar, todo o fornecimento da celulose que eles vão precisar, e a gente tem. Podemos complementar. Se plantarmos, se fizermos a nossa parte aqui. Além do que eu acho que o Brasil também vai precisar ter o seu combustível limpo. Vem o pré-sal por aí, sem dúvida alguma, mas a gente tem que ter uma matriz mais limpa do que... A matriz de combustível fóssil parece, até pelo aquecimento global, parece meio comprometida. Tá meio complicado. Doutor Carlos, eu quero saber do senhor o seguinte, em termos de fibra Aracruz, parece que a gente teve uma radiografia, uma sinopse básica. Quais são os desafios que se impõem para o executivo brasileiro hoje? Eu acho que o Brasil está vivendo um bom momento, cresceu bem, esse ano aí talvez não vá crescer tanto quanto nos outros anos. Mas eu diria o seguinte, as empresas brasileiras, o Brasil em geral, tem que mudar. Tem que fazer algumas reformas que a gente fala, mas não fez. Eu acho que a reforma tributária é um cipoal de leis. Eu diria para você que a gente tem em cada empresa brasileira aí uns 10 a 12 juristas e tributaristas que você não vê numa empresa francesa, numa empresa americana. Isso mostra bem o que é preciso estudar, porque você não se atola e vai pagar muito mais imposto do que deveria pagar. A parte trabalhista também é muito complicada. Quer dizer, na ideia de proteger o trabalhador, etc., a gente está criando dificuldades para o próprio trabalhador. Na ideia de proteger o trabalhador, acaba o emprego. Isso, acaba o emprego. E encareceu muito. O salário de um gerente da Fibria hoje é o mesmo salário de um gerente americano. Tá certo? Quer dizer, o custo aqui no Brasil já não é mais baixo como era antigamente. Hoje a mão de obra aqui já está chegando lá. E o terceiro ponto que eu vejo é o seguinte, a infraestrutura do país está totalmente superada, né? Não temos estradas, portos, acho que o Porto de Santos é o único porto do país, basicamente, se falar em volume mesmo, competitivo com o resto do mundo, e é um porto atrasado, um porto caro, um porto lento. Aeroportos vai ser um problemão até a Copa aí, se não resolvermos esse problema rapidamente. O número de acidentes nas estradas é violentíssimo, porque as estradas, não tem autoestrada nesse país praticamente, talvez ali o estado de São Paulo e a Via Dutra, o resto é estrada ainda, eu diria que nos outros países são estradas secundárias. Eu acho que os executivos vão enfrentar esses problemas e mais a falta, que eu diria, de uma educação de qualidade no país. Eu diria o seguinte, um país que quer se desenvolver e que não quer ser simplesmente um fornecedor de alimentos ou de energia, ou de madeira, ou de celulose, ele tem que ter invenção. E para ter invenção, só se tiver muita educação. E isso nós não temos. Eu acho que a nossa educação primária está muito ruim, a secundária está muito ruim, as universidades, acho que a única que entra aí no ranking mundial é a USP, e mesmo assim você vê a USP lá com invasões. Quer dizer, há uma dispersão muito grande do esforço de aprender. O próprio currículo da universidade ou da escola brasileira não é focado na matemática, na ciência, está muito querendo fazer logo um cidadão desde pequeno e tem muita coisa para fazer e o que é fundamental, que é aprender juros, aprender a não pagar uma geladeira em 30 meses, porque você vai entregar o seu dinheiro lá para o vendedor. Essa coisa fundamental que já teve, meu pai me ensinou juros quando eu estava ainda na escola... Na primária. Na primária. E ele já sabia, porque só fez o primário também, mas já sabia daquilo lá. Porque naquele tempo a gente ensinava coisas práticas para o cara virar cidadão e viver bem. E sem matemática, sem ciências, sem saber o que é fogo, água, terra, minério, etc., você não sabe como é que é a vida. Então, acho que esse é um desafio enorme para
o Brasil, para os executivos, e nós estamos até discutindo aqui no movimento Espírito Santo em Ação como é que a gente poderia contribuir, como é que a gente poderia, vamos dizer, levar ao governador algum projeto que melhorasse a educação desse estado, pelo menos, já que a gente não pode melhorar do Brasil, não temos esse poder, mas ver se no estado a gente pudesse fazer alguma coisa que gerasse aí uma turma lá na frente que vai ser o Vale do Silício lá da Califórnia, ou seja, o estado é pequeno, não tem grandes fontes de riquezas naturais, mas poderá ter uma fonte imensa de... Economia do conhecimento. De gente que tenha conhecimento, né? que tenha possibilidade de produzir a partir do conhecimento. Muito grato, doutor Carlos, pela sua presença aqui no 9 Minutos. Muito bom, o prazer foi meu. Acho que o tempo passou até rápido demais para mim. Foi muito interessante a conversa, né? E fico sempre à disposição, se precisar de algum esclarecimento a mais, fico às ordens, porque foi um prazer grande estar com você. Em 9 Minutos nós contamos com a presença desse executivo celebrado e festejado, que é Carlos Aguiar. Até já. Sou passageiro.